Nessa aula nós iremos levar o nosso personagem, antes nós vamos preparar ele para ser levado até aquela cena onde nós já temos o ambiente real lá, nós já adicionamos a captura de movimento da câmera na cena, que foi feito com o Buju, e agora nós vamos preparar o nosso tubarão para levar até lá. Então eu tenho aqui o meu arquivo final, e nós chegamos nesse resultado ao final da modelagem, da preparação do skin do personagem, só que nós temos algumas coisas para fazer aqui. A primeira delas é limpar a cena. Então, se eu clicar com o botão direito, se você seguiu corretamente os vídeos, e agora clicar com o botão direito, ir nessa opção aqui de One Hide All, nós vamos ver que nós temos algumas sujeiras na cena, que agora são sujeiras, né? Que no caso a referência de modelagem do tubarão, então posso selecionar e deletar. Posso apagar as luzes também, pois eu quero levar somente o personagem para essa nova cena. Aí as luzes nós iremos recriar lá de acordo com a cena. Tem mais a referência aqui frontal. Então agora vamos garantir que só está realmente o tubarão aqui na cena, não tem mais nada. Muito bem. Então o que nós vamos levar para qualquer outra cena é isto. É o tubarão, o rig dele e o skin e todos os modificadores que estão adicionados nele. Então vamos ver, ele é um personagem único, então olhos e dentes estão mesclados no mesmo mesh. Ele está com skin adicionado, o Turbo Smoosh. Somente isso que nós precisaremos e o rig dele. Então nós vamos salvar agora esse arquivo como a matriz. Então todo novo vídeo que você for criar, você vai utilizar essa matriz para importar o seu personagem para esse novo vídeo. Então nós vamos aqui salvar como. Eu vou salvar no mesmo local onde eu tenho o tracking e a cena. Então eu vou colocar aqui tubarão matriz. Então eu sei que esse arquivo, tubarão matriz, será o arquivo que eu poderia importar para qualquer cena. E aí após a importação eu irei trabalhar no que mais for necessário para que o personagem fique com a real iluminação e o real aspecto que eu quero que ele fique na cena. Então agora, após isolarmos o personagem e seu esqueleto, nós iremos voltar naquela cena onde nós fizemos a captura de movimento da câmera e vamos prepará-la para receber esse tubarão. Vou salvar aqui, voltar para aquela cena. Muito bem, então agora nós vamos preparar esta cena para receber o tubarão. O que nós iremos fazer aqui? Em primeiro lugar, eu vou apagar todos esses objetos criados para o teste do tracking. Certo? Nós temos que tomar muito cuidado quando estamos utilizando a vista da câmera, que no caso eu estou utilizando a vista da câmera. Muito cuidado para não movimentarmos a câmera. Por exemplo, se eu clicar com o botão do meio do mouse com a vista da câmera ativa, eu vou mover essa câmera e tirar todo o tracking do lugar. Assim como também eu não posso alterar o campo focal da câmera. Isso irá resultar num track totalmente errado e tudo mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não alterar nenhuma configuração da câmera se eu estiver utilizando a vista dela. Para qualquer alteração que eu for fazer no ambiente, basta apertar a tecla P e nós iremos ver aqui que a câmera virará perspectiva. E aí sim eu posso rotacionar a minha cena, eu estou vendo a câmera ali, e isso não afetará em nada no track. Nós temos então a nossa câmera e esses pontos agrupados, e nós podemos, se for necessário, escondê-los. Então botão direito, Right Selection, pressionando a tecla C, eu volto normalmente na vista da câmera, onde nós temos aqui a captura de movimento. A qualidade da imagem no background, eu mostrei como alterar a qualidade lá no início do curso, quando nós estávamos modelando o tubarão. E caso a sua imagem esteja muito pixelizada no fundo, ou ela esteja com uma qualidade excelente, a ponto de deixar travando o software na hora de mover o ponteiro da timeline, nós podemos ajustar clicando aqui na última opção, que é onde fica o Realistic ou Shaded. Nós vamos na última opção, que é a configuração. Nós vamos em Display Performance. E aqui nós temos a qualidade das texturas. Então, no background, se eu mudar aqui a qualidade da textura, que está em 1024 para, por exemplo, 128 e aplicar, vocês verão que ficará totalmente pixelizado.
Se eu der um OK aqui, porém ficará muito rápido a pré-visualização. Então eu consigo ver quase que em tempo real. Então a qualidade da imagem, quanto pior aqui no meu background, melhor, mais rápido será a pré-visualização dela em uma animação. Porém, também vai ser meio difícil da gente trabalhar, né? Então, vamos encontrar o meio termo aqui, experimentar 512. Olha, 512 já fica mais travado, mas ainda assim nós conseguimos ter um preview razoável e ver bem também, reconhecer bem o ambiente aqui. Muito bem, então eu vou preparar agora esse ambiente para receber o meu personagem. Nós iremos criar um plano aqui que vai representar o chão, e esse plano receberá alguns materiais para que o personagem gere reflexo e sombra no meu ambiente aqui da sala. Então eu vou criar um pequeno plano. Como eu estou utilizando a vista da câmera, então ao criar o plano aqui, vocês verão que ele já respeitará toda a perspectiva do chão. Será muito fácil de criar. Eu vou centralizar ele, clicando com o botão direito nas configurações de posição. E agora eu vou ajustar o tamanho dele até que ele encoste na parede lá do fundo e venha um pouco mais para o lado. Eu vou também converter este plano em Edit Poly, selecionar, dar um clique duplo aqui nesta edge, mover ela até o limite da parede e também agora selecionar essas edges que estão nesse limite da parede e mover um pouco para cima. Nós faremos também esse pequeno contorno na parede. Eu posso pressionar a tecla P para alterar a minha vista para perspectiva. Então lembre-se de nunca tentar girar ou alterar a posição da sua vista estando com a câmera ativada. Agora eu vou fazer esse pequeno chanfro aqui até a parede. Mover um pouco para trás, sempre segurando a tecla Shift para criarmos essa continuação, estando aqui em Edit Poly. Agora eu posso voltar na vista da câmera, então só pressiono a tecla C. Mover um pouco aqui para cima. Muito bem, agora eu posso mover, criando a minha parede. E fazer aqui a lateral também. E se eu quiser também, eu posso levar isso até mais o fundo. Certo, então pressionando F3, eu tenho apenas o grid aqui, do que eu acabei de criar. Deixa eu só deixar essa linha mais reta. Certo, e posso ver que o meu tracking está funcionando muito bem mesmo, pois toda essa modelagem do ambiente, que servirá para receber o reflexo e a sombra do personagem, ela acompanha corretamente o movimento da câmera. Certo, agora então nós criaremos um material específico que nós vamos adicionar nesse plano, que será um material do tipo Matte Shadow, só que material do Mental Ray. Então, em primeiro lugar, eu vou mudar o render. Aqui nós vamos entrar no Render Setup, pressionando F10 ou clicando nesse botão. Nós vamos lá embaixo na última opção, assimilar o render. Nós vamos escolher então Mental Ray. Tem que ser esse render, que é o mesmo que nós utilizamos para criar os materiais do tubarão. Então vou selecionar este render. Muito bem, então se eu fizer um render de teste aqui agora, vocês verão que o objeto que eu modelei, ele vai estar de uma cor diferente do ambiente, tampando todo o cenário aqui. Então nós vamos criar um tipo de material que fará com que seja renderizado apenas a sombra e o reflexo que qualquer elemento 3D gerar sobre este objeto. Então para isso eu vou entrar no editor de materiais, vou escolher um slot vazio aqui. Esse meu material ali é o ArcDesign, eu vou clicar aqui no nome do material e vou escolher um material que se encontrará aqui na aba do Mental Ray, do tipo Matte Shadow. Então, ao escolher esse material, nós temos que fazer algumas alterações aqui, algumas configurações dele. O primeiro é adicionar um mapa de background aqui nesta área do Camera Map Background. Então eu vou adicionar aqui qual imagem que eu estou utilizando de fundo.
mas eu não posso simplesmente arrastar o meu mapa para cá. Eu tenho que criar um mapa específico de camera map mesmo, background. E para isso eu vou escolher mais um slot vazio, clicar nesse primeiro botão em Get Material. E nós vamos encontrar esse material. Ele vai ficar aqui em mapas do Main Array, não nos shaders. Nós vamos descer até encontrar esses círculos escuros aqui, que são os mapas que nós vamos precisar. Então nós vamos, neste slot, adicionar um Environment Background Camera Map. E em um outro slot vazio, nós vamos adicionar este último, Environment Background Switcher. Este mapa, ele nos permitirá escolher um mapa para ser renderizado como plano de fundo e um mapa em HDRI para servir como reflexo. Então vou escolher este mapa também. E agora com esses 3 mapas adicionados, nós podemos já começar a fazer as alterações neles. Então, escolhendo esse mapa do Background Camera Map, nós vamos arrastar aqui no mapa em Browser. Nós vamos simplesmente arrastar o nosso plano de fundo, que está no primeiro slot de material. Então eu vou clicar e arrastar até esse pequeno quadrado aqui, como instância. Ok. Então nós criamos aqui o nosso Background Camera Map. E é este mapa que nós vamos utilizar aqui no Matte Shadow, na primeira opção aqui, em Camera Map Background. Então eu vou arrastar o meu mapa até esse pequeno quadrado. Eu arrasto esse slot que nós acabamos de criar para este quadrado, como instância. Então agora eu já tenho um mapa que irá renderizar o fundo da minha cena, mas irá manter sombras e reflexos no objeto em que ele estiver aplicado. E nós vamos aplicá-lo sobre o chão aqui que está modelado. Então eu vou simplesmente clicar e arrastar até o meu plano aqui do chão. E muito bem, ao renderizar novamente, nós veremos que no lugar do chão não aparece nada, pois nós criamos esse material para que ele realmente não fique visível enquanto não tiver nenhum objeto sobre ele. Eu vou agora adicionar um objeto qualquer, adicionar uma chaleira sobre ele. Muito bem. Então, ao renderizar novamente, nós veremos que sem luz alguma também não é gerado nenhum tipo de sombra ou de nada no chão. Mas que ao adicionarmos uma luz, por exemplo, eu vou escolher aqui uma luz standard, uma MR Area Spot. Então, eu sei que eu tenho uma janela, que a minha iluminação está vindo aqui da esquerda para a direita. Então, eu vou aqui na minha vista frontal e vou criar essa luz da esquerda para a direita. Eu posso pressionar F3 para voltar a visualizar os meus objetos aqui e reposicionar corretamente a luz para que a sombra seja criada conforme seria se eu tivesse a minha chaleira realmente ali no meu ambiente. Essa luz que está entrando pela janela, ela é bem mais difusa do que isso, mas vamos fazer um teste aqui renderizando apenas para ver se a sombra está sendo gerada corretamente. Então, pressionando F9, nós vemos que já temos uma sombra sendo gerada ali sobre o ambiente. O render ele vai ficando mais demorado conforme nós vamos adicionando as novas luzes, mas nós podemos ver que está funcionando muito bem. Certo? Então agora vamos terminar essa configuração para que o chão ele também gere o reflexo aqui do meu teapot. Eu vou apagar esta luz, vou entrar aqui nas minhas configurações de render, desativar o Final Getter para agilizar o render. Então se eu pressionar F9, nós veremos agora que o render ficará muito mais rápido. Porém, é claro, desativando isso, ele não gerará efeitos físicos de luz, depois nós vamos ter que reativar, mas isso é apenas para eu configurar o reflexo do meu material. Então eu vou entrar aqui novamente no editor de materiais e com o meu material do Matte Shadow selecionado, eu vou descer aqui até essa aba de reflexos, vou habilitar o reflexo. Se eu renderizar novamente, nós veremos que já está gerando um reflexo aqui no chão. Eu vou agora isolar essa minha área de render, clicando aqui em View e escolhendo região. Então aparecerá essa área vermelha. Eu vou isolar somente para a região que eu quero renderizar. Vou entrar novamente nas configurações de render
clicando aqui, pressionando F10, apenas para desabilitar a nossa sequência de frames. Então eu vou marcar aqui como single, quero renderizar apenas um frame, não uma sequência, e vou desmarcar aqui também porque eu não quero salvar esse arquivo. Como nós criamos aquele preview para vermos se a captura de movimento da câmera tinha funcionado, então automaticamente, se eu clicar em render aqui, ele irá tentar renderizar novamente uma sequência de imagem e sobrepor aquele nosso arquivo de preview do camera tracking. Então eu vou desmarcar a opção de salvar, marcar aqui como single, para que eu possa clicar como render, e nós veremos que ele irá renderizar apenas a área selecionada, poupando ainda mais tempo para que não tenhamos que esperar ele renderizar tudo, para que possamos ver como está ficando o resultado final. Muito bem, então eu adicionei ali o meu reflexo. Ele não está coerente com o reflexo dos demais objetos do ambiente. Como vocês podem ver, o reflexo ele começa um pouco mais nítido e vai ficando bem mais difuso de acordo com a distância que ele está do objeto. Então é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou diminuir este valor de glossiness, por exemplo, de 1,0 para 0,4, e vamos ver o que acontecerá agora com o nosso reflexo. Como nós podemos ver, já ficou bem mais difuso. Eu vou aumentar aqui este cinza. Quanto mais claro ele tiver, maior será a intensidade do meu reflexo. Então aqui o meu reflexo vai tapar 100% da imagem, eu deixando branco. E assim eu acabo perdendo detalhes do chão. Então eu vou deixar um cinza bem suave, mais suave do que o que estava por padrão, para que eu consiga ter um reflexo forte, mas também que eu consiga manter esses detalhes do chão. Certo? E como nós podemos ver, se eu habilitar aqui para mostrar o Alpha Channel, eu tenho um reflexo com uma qualidade bem ruim aqui, está todo meio granulado. Um pouco é por causa da precisão da imagem, que está baixa aqui. Se eu aumentar esse valor da precisão da imagem, lembrando que esses recursos eles são do 3ds Studio Max na versão 2014, os recursos são um pouco diferentes de versões anteriores, e aí é ideal que você estude a sua versão para poder encontrar, pois os recursos, mesmo sendo diferentes, eles existem em outras versões também. Então eu vou aumentar aqui a qualidade do meu render final e também aumentar aqui a qualidade do meu reflexo. Estou aumentando aqui os samples do gloss de 8 para 16. Eu estou dobrando a qualidade, além de já ter aumentado aqui a qualidade da precisão da minha imagem. Então se eu pressionar F10, ainda visualizando como um alfa aqui, nós vemos que os serrilhados, os pontilhados criados já estão muito mais nítidos. E o render também está mais demorado, mas ao desabilitarmos aqui o alpha, nós vemos que a qualidade do nosso reflexo no chão ficou bem mais visível, ficou bem mais legal. Agora eu posso encontrar o valor correto aqui do glossiness, vamos tentar 0,6, para que esse desfoque do reflexo fique realmente condizente com os demais objetos que eu tenho em cena. Certo, vamos deixar um pouquinho mais difuso, 0,55, e deixar ele um pouco mais apagado, aumentando esse nosso valor do cinza. Muito bem, agora o meu reflexo ele já está sendo gerado, mais ou menos na mesma intensidade dos demais objetos. O resultado para mim está agradável. Eu vou diminuir aqui novamente a precisão da imagem para agilizar o processo de render. E agora eu vou adicionar um material reflexivo na minha chaleira, para que nós possamos ver como está funcionando o reflexo do ambiente no objeto, pois o reflexo do objeto no ambiente a gente acabou de criar. Então eu vou arrastar qualquer slot de material aqui na minha chaleira. Por padrão eu estou já com o material ArcDesign. Se você não tiver, você pode clicar aqui e escolher o ArcDesign, se você estiver com o Standard. Eu vou alterar a template aqui para Chroma. Então eu tenho um material totalmente reflexivo. Vou aumentar um pouco mais aqui os segmentos de 4 para 16 da minha chaleira, para ela ficar com uma maior suavidade. Pressionando F9, nós veremos que ela ficará
transparente em algumas áreas e outras áreas ela refletirá. Então, por que isso acontece? Ela só irá refletir o que eu modelei do cenário, que é esta pequena área do chão aqui, que é onde ela está refletindo. Então, a demais área que não foi modelada do cenário, o que pegar de reflexo aqui, exibirá apenas o nosso background. Então, para corrigir isso, nós vamos utilizar este material, Background Switcher. Nós vamos escolher aqui, como background, nós vamos arrastar o nosso primeiro mapa que foi criado, que é o mapa do fundo mesmo, que é aquele que nós temos marcado em Envy, o screen, o modo dele. Então, nós vamos arrastar este para esse pequeno quadrado aqui que fica em frente do background, vamos usá-lo como uma instância. E agora, na outra opção aqui em Environment, nós vamos escolher um mapa HDRI, no mesmo estilo que nós utilizamos para a iluminação do nosso tubarão, lá na hora que nós criamos o render dele durante a modelagem. Então eu vou clicar aqui e escolher um mapa mais adequado ao meu ambiente, ou se você souber, você pode criar este mapa HDRI utilizando o seu ambiente real mesmo, mas eu vou escolher algum dos que eu tenho que mais se aproxime com o ambiente da minha sala. Certo? E ao importarmos o nosso mapa, nós vamos marcar ele como Environment e como esférico, pois o mapa HDRI normalmente ele é um panorama, então ele será renderizado como um globo que cobrirá toda a minha cena, assim como nós fizemos com o tubarão na hora de criarmos a textura dele. Então eu vou pressionar agora, tirando a seleção aqui do editor de materiais, pressionar a tecla 8 para abrir o Environment and Effects, e agora no lugar do nosso mapa puro aqui do background, que é esse primeiro slot, eu vou arrastar esse que nós acabamos de criar, que é um Background Switcher. Então nós vamos arrastar ele para cá como uma instância. Nós veremos que sumirá o meu mapa aqui de background, depois nós iremos corrigir isso, mas que ao renderizar, o meu mapa HDRI será exibido em todas as áreas que não tinham reflexo antes do meu objeto. Então nós usaremos esse mapa para criar toda a área que a câmera não capturou, toda a área que está em volta desse nosso pequeno cenário. Muito bem, então agora eu já tenho o meu reflexo aqui criado. Eu perdi a visualização do meu background. Se eu pressionar F3 aqui para ver o grid, nós vemos que o 3D Studio Max ele não consegue gerar essa imagem de fundo. Então nós vamos corrigir isso pressionando as teclas Alt B. Vamos entrar novamente aqui nas configurações da Viewport, nas configurações do background. Agora, em vez de utilizar o mapa que eu coloquei lá como Environment, que é o nosso mapa do Background Switcher, nós vamos utilizar um arquivo. Então eu vou clicar em Use Files e nós vamos escolher a nossa sequência de imagens PNG. Clicando aqui em File, já abrirá a sequência de imagens e eu posso selecionar este arquivo, que no meu caso é o TubaVideo 000 IFL, que o 3D Studio Max já criou quando eu importei esse mapa como uma textura. Ou eu posso criar um novo arquivo clicando na primeira imagem da sequência e marcando novamente como sequência aqui embaixo. Eu vou clicar em abrir, ele irá mostrar essa janela. Então a minha sequência de imagens começará no frame 0 e terminará no frame 540. Ok, mas nós estamos vendo aqui nas configurações da Viewport que a sincronização da animação está começando no frame 2, Start at 2. E eu quero que comece no frame 0, então eu vou zerar isso daqui. Se você não fizer isso, esse mapa ele não será renderizado, então no render você verá que a câmera tracking ainda estará funcionando, mas na viewport, aqui na visualização do background, ela não estará se encaixando, pois essa imagem vai começar no quadro 2 e não no quadro 0, como todas as demais configurações que nós já ajustamos. Então, ao clicar em OK, eu poderei ver novamente aqui o background e se eu renderizar a qualquer momento aqui, nós veremos que o reflexo ainda está sendo respeitado. Muito bem, então agora nós vamos ajustar a iluminação. Então eu vou voltar lá no meu quadro inicial, vou retirar o reflexo, vou escolher um material ArcDesign, eliminar completamente o reflexo, vou deixar uma cor mais clara aqui. Então ao renderizar nós veremos que o meu 3D está completamente sem iluminação realista nenhuma.
E agora nós vamos utilizar este mesmo mapa HDRI para gerar uma iluminação prévia nele e depois vamos corrigir com algumas luzes. Então eu vou editar aqui a minha região de render para pegar corretamente a chaleira. E agora nós iremos criar uma luz. A nossa primeira luz será uma Skylight Standard. E é nessa luz que eu vou levar a minha imagem HDRI. Para fazer isso, nós vamos entrar lá no nosso slot de material, em Material Editor. Nós vamos encontrar aqui o nosso Background Switcher. E eu vou simplesmente pegar esse mapa aqui do Environment. Lembrando que ele deverá ser um mapa esférico. Nós vamos arrastar este pequeno M aqui com a nossa Skylight selecionada. Nós vamos arrastar aqui para esta área. Então nós vamos utilizar um mapa para gerar a cor e o brilho dessa luz, que é esse nosso mapa de ambiente. Vou soltar aqui, vou escolher como instância, pois assim se eu alterar esse mapa automaticamente já alterará a iluminação da cena. E agora eu vou fazer um novo render de teste. Nós veremos que apenas um mapa de iluminação e uma única luz já irá nos gerar um resultado muito mais realista do que estávamos tendo antes, apesar também de que o tempo de render será um pouco maior. Se você não estiver utilizando a versão 2014 do 3ds Studio Max, nós temos essas opções aqui no Global Illumination Final Getter, nas configurações do render, no Render Setup. Então pressionando o F10 eu tenho esse menu e tenho a aba aqui de Global Illumination. Se você não estiver utilizando a versão 2014 do 3ds Studio Max, eu vou até clonar aqui minha área de render. Provavelmente o seu render sairá utilizando o método antigo de leitura de imagens HDRI. Então, se eu fizer um render aqui no método antigo e não aparecer nada, como na minha imagem, ficou tudo escuro, é porque eu estou com o Final Getter desabilitado. Então nós vamos habilitá-lo agora. Vou deixar em Draft mesmo, uma configuração bem baixa aqui, fazer um novo render. E agora sim nós veremos que aparecerá o nosso objeto, mas não com a mesma qualidade de imagem que nós tivemos aqui utilizando o método IBL, que é um novo método presente a partir do 3ds Studio Max 2014. Então, para que você tenha uma qualidade mais legal, você terá que aumentar essa configuração do Final Getter, aqui para pelo menos médio, de médio para mais. O tempo de render será maior, mas você terá um resultado mais realista, mais aproximado do outro método de renderização. Então vou deixar terminar de renderizar aqui para comparar os dois métodos. Muito bem, então nesse método utilizando o Final Getter, nós podemos ver também que tem uma incidência da luz gerada pela cor do chão já, aqui no nosso objeto. O render demorou um pouco mais, demorou cerca de 30 segundos, apenas nesse pequeno pedaço, com uma qualidade de imagem, com uma precisão de imagem baixa. Mas nós temos um resultado já bem realista. E aqui também nós temos o resultado mais realista com um menor tempo de render, utilizando um novo método de iluminação presente no 3ds Studio Max 2014, mas então vocês podem ver que em outras versões do 3ds Studio Max vocês conseguem chegar também em resultados bem aproximados. Muito bem, então eu vou voltar aqui à minha versão normal, vou deixar o Final Getter com uma qualidade mais baixa. E se for necessário, aqui eu já estou achando que não será necessário criar mais nenhuma luz, eu estou gostando já do resultado que estou tendo apenas com a imagem HDRI. Mas caso for necessário, vocês podem criar também luzes standard do tipo área ou do tipo comum, depende muito do tipo de sombra que você espera do seu objeto. Então se eu criar aqui uma MR Area Spot, eu terei uma sombra mais marcada no chão. Eu vou criar aqui rapidamente. Eu posso diminuir a intensidade dela para até 0,4, já que nós temos a nossa Skylight aqui com uma intensidade bem forte de luz. E se eu fizer um render, basicamente assim eu já terei uma sombra mais marcada. Vocês estão vendo que nós temos aqui uma sombra mais dura, que é aquela gerada pela luz direta do sol mesmo. Eu também posso aqui nas opções de Area Light suavizar mais essa sombra. Então a criação de demais pontos de luz
demais luzes no cenário, vai depender muito do resultado que você espera ter. Então, se você quiser uma sombra mais dura, uma sombra mais marcada e não conseguir isso utilizando apenas a imagem HDRI, você pode criar novas luzes até que o seu objeto fique bem coerente com a iluminação do ambiente real. Então, eu vou apagar essa minha luz, eu vou manter apenas Skylight. Eu vou entrar aqui na minha janela do render, marcar como view, eu quero renderizar agora toda a minha área, mas eu vou adicionar mais alguns elementos aqui e aumentar um pouco a configuração do render para ver como ficará o resultado final. Então eu vou adicionar mais algumas chaleiras, pressionar F3 aqui para visualizá-las. Como nós podemos ver, o 3ds Tool Max ele dá um preview bem legal aqui, bem realista já da imagem HDRI na versão 2014 do software. Sempre frisando que provavelmente se vocês estiverem utilizando uma versão mais antiga, não terão um resultado como este. Eu vou criar aqui, vou arrastar uns novos slots de material, alternando as opções aqui para ver como que diferentes materiais são interpretados nessa cena. Se o realismo continua, se ele é perdido. Vou aumentar também um pouco mais aqui a minha área da cena. Então nós só teremos sombra e reflexo gerado onde nós temos um ambiente modelado aqui. Se eu não tivesse modelado esse chão, a sombra não seria gerada nele. Então entrando agora aqui nas configurações do render, vou aumentar a qualidade da minha imagem para 1.0 e vou deixar este render com o tamanho final do meu arquivo, que será 1280 por 720. Então vamos ver agora quanto que irá demorar esse render e qual a qualidade final que eu consegui com esta iluminação. Muito bem, então o nosso render aqui demorou cerca de 8 minutos apenas para um frame, mas nós podemos ver que nós temos aqui uma cena totalmente eficiente para a aplicação de qualquer objeto em computação gráfica em um ambiente real. Então vamos encerrar essa aula importando o nosso tubarão aqui, posicionando ele no lugar correto e fazendo um render para verificarmos o resultado. A única alteração que eu vou fazer aqui é retirar a modelagem da área pintada aqui da parede, pois ela não tem a mesma incidência de reflexo que a área de madeira deve ter. Então, como nós podemos ver, pegou o reflexo aqui, provavelmente dessa chaleira, e essa parte com a tinta da parede não precisa receber reflexo nenhum. Então eu vou alterar aqui minha vista para perspectiva, rotacionar a minha cena, selecionar os polígonos que correspondem à parede e apagar. Então dessa forma, tudo que receberá reflexo será somente o que for de madeira. Muito bem, então eu posso apagar agora aqui meus objetos de cena, minhas chaleiras, manter o chão e a iluminação. E agora, para importar o nosso tubarão aqui para essa cena, eu vou simplesmente clicar nesse botão principal do 3ds Studio Max com o logotipo da empresa, vir na aba de importar, e nós vamos escolher Merge. Já que esse nosso personagem ele está em um arquivo do 3ds Studio Max, então eu vou mesclar ele com esse outro arquivo do 3ds Studio Max. Ele não é um OBJ, por exemplo, para eu usar a opção Import. Então eu vou utilizar a opção Merge. Clicando aqui, eu vou encontrar o meu tubarão. Então eu tenho aqui o arquivo tubarão matriz, que nós criamos no início dessa aula. Clicar em abrir. E como nós temos apenas o tubarão e todo o esqueleto aqui, que inclusive meu tubarão nem está renomeado, ele está ainda com box 1. O ideal é renomearmos. Então eu vou escolher tudo o que eu tenho aqui na minha cena, clicar em OK. E o meu tubarão será importado. Então ele já está na escala correta, de acordo com o meu ambiente. Ele mede cerca de 45 centímetros. E ele está completamente animável aqui na minha cena.
Então eu vou só posicioná-lo no lugar correto, clicando no osso principal aqui no osso da pelvis. Claro, vamos certificar de que ele está no modo de animação, então eu tenho uma layer de animação, tenho ativado aqui o ícone de animação. Agora eu vou pressionar F3 para verificar onde está o meu controle remoto, posicioná-lo bem em cima do controle. Nós temos que tomar cuidado para que esse tubarão não atravesse o chão. Então eu vou puxar ele um pouco mais para cima. Eu posso agora utilizar uma vista de perspectiva, então pressionando a tecla P, assim eu posso movimentar e ver ele de todos os ângulos. Eu posso também desativar aqui de realístico para shaded, para que não fique gerando sombra a todo momento e fique mais fácil de eu selecionar e manipular o meu tubarão. Então eu vou clicar no primeiro osso da nadadeira aqui para selecionar todo o conjunto de ossos, escolher a ferramenta de rotação. E agora nós devemos lembrar sempre de alterar aqui. Então, do modo como está, ele gera o meu eixo aqui, o meu pivô de rotação de acordo com a minha vista. Eu quero que ele gere isso de acordo com o objeto, assim como também eu quero que ele leia individualmente cada pivô do objeto e não como um todo. Então, se eu simplesmente clicar no menu rotação e for rotacionar, não vai funcionar o meu rig conforme deve ser. Então, eu preciso alterar aqui de view para o local. Então ele interpretará o meu eixo de rotação de acordo com a localização desse osso. E aqui eu devo alterar para que ele interprete cada pivô individualmente de cada osso. Dessa forma eu consigo ter este movimento gradual de rotação do meu esqueleto. Então agora, voltando a pressionar F3, eu vou posicionar a nadadeira do meu tubarão de forma com que ela não entre no solo. Esse é um trabalho manual, muitas pessoas às vezes me perguntam, como eu faço para que o meu personagem não atravesse, para que o pé dele não atravesse o chão do meu cenário e tal. É realmente um trabalho manual esse, existem poucos recursos que possibilitam isso de forma automática, nenhum tão eficiente quanto ajustar manualmente. Muito bem, então essa nadadeira já está ajustada, vamos fazer a mesma coisa com a outra. Isto é um trabalho, tanto a parte de... Bom, como vocês devem ter percebido, todas as partes exigem uma certa paciência, alguns testes e tudo mais. Agora nós vamos ajustar aqui a cauda do meu tubarão. Eu vou mudar aqui o filtro de seleção para Cat Bone, assim eu posso passar a seleção e selecionarei apenas os ossos. Pressionando F3 eu tenho uma visualização melhor dos ossos, parte interna do tubarão. E vou selecionar apenas esses aqui da cauda dele, para dar uma leve rotação. Então pressionando a tecla C, consigo ver meu tubarão de frente. Vou dar uma rotação aqui para deixar um pouco mais natural a posição do meu personagem. Muito bem, agora aqui na parte de baixo da nadadeira, eu vou ajustar também para que ela não fique passando por dentro do solo. Muito bem, então vamos modificar aqui novamente para realista. E agora vamos fazer um novo render para ver como a textura do meu personagem está reagindo a esse ambiente, a essa iluminação. E assim verificarmos se está tudo funcionando corretamente. Então está terminando aqui o nosso primeiro render com o tubarão no nosso ambiente real. Então esse tubarão que nós criamos no decorrer do curso. Esse render, vamos ver, ele vai dar alguns minutos aí. Esse render deu 6 minutos e 46 segundos. Tem algumas coisas já que eu gostaria de alterar, como por exemplo, eu estou achando o tubarão com um aspecto muito molhado para esse ambiente, então eu quero ele com um aspecto um pouco menos molhado, assim, criando um reflexo mais difuso nele. E também talvez eu rotacione um pouco a minha imagem HDR para gerar esse pequeno reflexo da janela para que ele fique mais na lateral do tubarão, dando um aspecto mais legal de realismo.
Se eu clicar aqui nesse botão para mostrar o canal alfa, eu posso ver justamente o que eu irei exportar aqui do 3D Studio Max, que será o tubarão, a sombra e o reflexo. Mas então agora, ainda nessa aula, eu vou fazer apenas esses pequenos ajustes no material do meu personagem e um último render para vermos o resultado final. Então, pressionando a tecla M para abrir o meu Material Editor, escolher um slot que eu não esteja usando do material, clicar no conta-gotas, lembrar de alterar aqui de Cat Bones para todos os objetos, senão eu estarei filtrando o meu tubarão. E agora, ao clicar na pele do tubarão, eu importarei todo o material que está sendo utilizado nele, neste slot. Então eu vou entrar aqui no meu material principal, que está representando a pele do meu personagem. E agora aqui em Glossless, que eu tenho o meu mapa que controla a difusão do reflexo que o tubarão está recebendo, eu vou entrar aqui nas configurações. Então aqui em Output eu estou com o valor 2. Se eu aumentar aqui o mapa, nós podemos ver que está com aspecto bem molhado. Se eu alterar esse valor para 1, ele ficará com um aspecto de pele mais seca. Então nós vamos ver aqui, entrando na janela do render, eu vou escolher região para agilizar o render. Pegar aqui uma pequena porção de pele do meu tubarão e fazer um render apenas desta área. Vamos ver então se já ficou um material mais difuso. Certo, então agora parece estar bem mais seco o meu tubarão, não tão molhado, mas ainda assim com uma pele úmida, que é o resultado que eu espero dele. Eu vou aumentar um pouquinho essa área de render. E agora eu vou rotacionar um pouco a minha imagem do HDRI. Então eu vou entrar aqui no meu Background Switcher, nesse slot que nós criamos. A imagem nós levamos como instância para a luz, então qualquer alteração que eu fizer aqui, a iluminação já será alterada automaticamente. Então eu vou entrar aqui neste M do Environment e clicando neste botão aqui de mostrar o resultado final, eu posso ver a imagem. Esta janela, onde está entrando a maior parte do reflexo, esta lateral aqui, e eu vou mexer aqui em Offset no valor de U. Nós vamos mover alterando um pouco para baixo aqui, nós podemos ir vendo quase que em tempo real essa alteração aqui na Viewport, com as áreas que vão se iluminando ou escurecendo. Então vou rotacionar um pouco a minha imagem, vou esperar o 3D Studio Max fazer o cálculo da iluminação aqui na Viewport para verificar se a sombra está indo para o lugar correto. Provavelmente eu rotacionei demais a imagem. Deixa eu fazer um render aqui da área que nós selecionamos. Então, como nós podemos ver agora, o reflexo da janela está pegando em toda a lateral do tubarão, mas eu vou rotacionar a imagem um pouco menos, pois eu acho que a sombra ela está sendo jogada agora para o lado errado. Nós vamos ver o resultado. Então agora eu já tenho uma área mais iluminada aqui, que está tendo uma maior incidência do reflexo, gerando assim um melhor aspecto do personagem. Assim eu posso ver mais detalhes da textura dele e tudo mais. Então eu vou agora voltar aqui um pouco a imagem. Eu rotacionei ela em 0,2, eu vou manter em 0,1, fazer um novo render desta área. Muito bem, agora parece que está no lugar correto esse reflexo. Certo, então eu posso controlar a rotação da minha imagem HDRI e fazendo isso eu irei controlar também a incidência de reflexo e de iluminação na minha cena. Certo, eu vou aumentar aqui agora esta área de render para pegar todo o personagem. E faremos um novo render do tubarão.
Muito bem, então este é o aspecto final que nós esperamos para o nosso personagem. Espero que você tenha conseguido chegar a um resultado como esse nesta aula. Se o seu resultado ainda não lhe agradar, procure ajustar melhor a iluminação. De repente, alguma coisa na textura do personagem ainda pode ser modificada. Então, o personagem ele tem que estar bem iluminado, de acordo com a iluminação real do ambiente, e também representar isso bem em questão de reflexos e sombras. Dessa forma, o nosso personagem está praticamente pronto para que nós possamos animá-lo, preparar o render final e depois no After Effects fazermos toda a composição dos elementos 3D e pequenos ajustes e correções de iluminação para que o personagem fique ainda mais integrado na imagem real. Próxima aula, então, nós faremos a animação deste tubarão.